Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Empresas e Negócios aqui na sua e na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Você que está ligado na nossa boa programação, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. E hoje o programa Empresas e Negócios tem a honra e o prazer de receber mais um empresário para contar a sua história aqui no nosso programa. É o Dr. Veraldo Quequeto, é isso? Acertei? Veraldo Quequeto? É Veraldo Quequeto. É isso aí. Tudo bem, Veraldo? Tudo bem, eu fico honrado, no caso tal agradecido, no caso tal para participar do programa Empresas e Negócios, e estou aqui à disposição, no caso tal, para contar uma parte, no caso tal, da minha vida, né? Bacana, bacana. Quem é Veraldo Quequeto? Olha, eu sou uma pessoa, no caso tal, que sou irmão de 9 irmãos, nascido numa cidade de interior, lá em Jacinto Machado. Jacinto Machado fica perto de Araranguá, é vizinho de Praia Grande, que é outra cidade, que nem é praia e nem é grande. Era uma cidade bastante pequena. E o Jacinto Machado, no caso tal, quando eu saí de lá, no caso tal, ele tinha apenas uns 10 mil habitantes. Então, eu tive uma vida que eu era filho de colono, trabalhava na roça. Daí estudei o primário, depois que eu fiz o primário, eu fui estudar no seminário. É o seminário do Turvo, no caso está o seminário Nossa Senhora das Dores, tudo mais do Turvo. Lá eu aprendi muito da minha vida, porque o estudo era a dedicação total. A gente tinha, no caso, um pouco de lazer, uns recreios, e trabalhar na chácara, e trabalhar nos campos de futebol, e depois jogava bola e tudo mais, mas a maioria e a dedicação interna era sempre o estudo. E eu tive muitos bons professores no seminário de Turvo, e eram os padres e também outros professores de fora. E lá eu aprendi, no caso tal, né, gostava muito de literatura, aprendi, no caso tal, né, várias poesias que sei decor, no caso tal, como A Caridade e a Justiça de Edgar Junqueiro, que demorava, no caso tal, um tempo grande para declamar. E depois de lá, do seminário, quando eu saí, eu estudei 6 anos. Depois, quando eu saí do seminário, no caso, eu peguei um caminhão de carona e fui até Joinville. Lá me esperava um outro colega que tinha saído do seminário antes, o Narbal. Que também era de Jacinto Machado. Que também, não, esse era de Tubarão. Porque lá tinha, no seminário, tinha gente de todos os lugares, principalmente mais os do sul, do estado de Santa Catarina. Uhum. Então, quer dizer, a tua infância, a tua juventude foi em Jacinto Machado. Jacinto Machado e, na sequência, em Turvo. Tá. Lá no Turvo, então, eu ficava no seminário, no caso, né, e só tinha um mês de férias. Durante o restante do tempo, era internato, no caso, a gente era internado, no caso tal, não saía. Legal. Veraldo, e a tua ida para Joinville? Daí, na minha ida para Joinville, a gente tinha saído do seminário, eu e o Zé Luiz Fávero, que também entramos no mesmo dia, saímos no mesmo dia, arrumamos uma carona de caminhão, sem dinheiro no bolso e apenas com a bala na mão, fomos para Joinville. Uhum. Fomos para Joinville, chegamos lá, até tem uma história que bate, no caso, até com a música. Porque chegamos lá, era para o nosso colega Narbal estar esperando, e ele não estava. E tudo mais. Daí nós tivemos que dormir, porque nós íamos se hospedar na casa dele, nós tivemos que dormir na praça. Então eu dormi na praça. Lembra muito a tua história. Lembra a tua história. Daí no dia seguinte, no caso, eu fui lá, que a Firivest ficava bem no centro de Joinville, e fui lá falar com o gerente, que fui apresentado para começar a trabalhar na Firivest. Como estagiário? Eu ia começar como funcionário já. Uhum. Esse meu amigo, esse meu colega, o Narbal, era um baita do jogador de futebol. E eu já jogava futebol também, eu era goleiro. Eu tinha que jogar em jogos abertos, em Tubarão. Uhum.
E aí ele me apresentou para o gerente, que era Heráclio Fernandes, e ele me disse, se você jogar bem hoje, porque o Narbal te apresentou, num campeonato que nós temos ali, de futebol de salão, você vai estar admitido. Se você não jogar bem, não vai. Aí eu fui lá, no Palácio dos Esportes, no centro de Joinville. Peguei tudo. Joguei tudo, no caso tal, dei a minha alma. E aí, fui admitido para trabalhar na Fininvest. Só que eu vinha do seminário e eu era um trabalhador da roça. E eu era lá do interior. Daí eu fui escalado, no caso tal, nas lojas MAI, para poder preencher cadastro, fazer financiamento, porque a Fininvest fazia financiamento. E eu era meio burro. Não era burro, era ignorante, porque não tinha conhecimento. Então, daí, um dia, eu fui preencher o cadastro, demorei, a minha letra era meio feia, daí os caras disseram, botaram um jeito burro aqui. Eu voltei para a loja da Fininvest, para o centro, que era do edifício Colón, e fiquei lá trabalhando como um office boy. Uhum. Eu fazia, e eles me apelidaram de gerente dos carnê. O que era gerente dos carnê? Botar uma capinha e levar nas lojas os carnês que chegavam, no caso era final de ano, cada loja que financiava, eu levava os carnê, depois eu pegava também, no caso eu levava as cartinhas no correio e tudo mais. Era o legítimo office boy. Bacana. Isso. Passado, no caso, um tempo, o gerente me perguntou, você faz essas cartas aqui para desmembrar a filial de Jaraguá? São cartas oficiais e tudo mais e tal. E jogou o papel para mim. Eu levei para casa e fiz. No dia seguinte, estava faltando um encarregado de cobrança. Ele leu aquilo que eu tinha feito e me disse, Geraldo, eu pensei que tu era um burro, mas tu é apenas um ignorante. Então, a partir de hoje, você vai ficar, no caso, tá no lugar do Demétrio, que saiu, e tudo mais, de encarregado de cobrança. E aí eu passei de gerente dos carnê, office boy, para encarregado de cobrança. Isso na Fininvest. Na Fininvest, meu primeiro emprego. Aí, então, eu queria fazer direito. Eu saí de casa, no caso e tal, depois que eu saí do seminário também, eu tinha, no caso e tal, né, que eu queria fazer direito. E Joinville, na época, não tinha direito, faculdade. Então eu fiz vestibular para Blumenau no final do ano, cheguei lá no final do ano, final do outro ano, no caso, fiz vestibular para Blumenau e vim para Blumenau. Vim para Blumenau trabalhando na Fininvest e cheguei aqui, fui morar no Hotel Beira Rio. Ali, que ficava do lado da HM, lembro, entre a Rua 15 e a Beira Rio. Do lado do edifício Brasília aí, né? E comecei a trabalhar, continuei trabalhando na Fininvest. Só que eu tinha que pagar a faculdade. E a faculdade, no caso tal, o que eu ganhava, que não era muito, não deu para pagar a faculdade. E eu ainda tive que, como eu cheguei atrasado para a matrícula, eu tive que pagar um mês adiantado. Uhum. Então eu resolvi e tudo mais, que eu ia passar um mês só a pão com água. Chegava, no caso da faculdade, no caso 10 horas da noite, eu comia um pão com água. Aqui na FURB? Aqui, no caso na FURB, estudando já, no caso tal, tinha passado o vestibular de Direito em 5º lugar. E daí estava estudando, no caso tal, né, mas com uma dificuldade assim muito extrema do lado financeiro. E, então eu consegui pegar para pagar a faculdade, no caso, um adiantamento até de salário, e daí ficou apertado, no caso, até para mim. Então, eu tive um episódio, que depois eu te conto, que é o seguinte, um dia eu cheguei às 10 horas da faculdade, morto de fome, aí não tinha nada para comer, não tinha mais nem pão com água. Aí eu peguei uma toalha, lembrei da mãe, que ela enrolava e fazia que nem macarrão. Entendi. Aí eu peguei e piquei aquela toalha, botei numa panela, cozinhei, botei sal e comi. Para matar a fome.
Então, o meu começo foi muito difícil. Entendi. Mas logo em seguida, no caso tal, daí eu passei, no caso tal, de office boy, e depois de encarregado de cobrança, com 19 para 20 anos, no caso tal, eu passei fui gerente. Da Fininvest Da aqui em Blumenau. Fininvest de Blumenau, eu passei o gerente, fui o gerente mais novo do Brasil, da Fininvest. Então, daí para frente, no caso tal, eu consegui pagar minha faculdade, eu consegui me formar, e eu consegui, no caso tal, a minha evolução foi a partir, no caso tal, né, desse episódio que eu já passei para gerente com 19 para 20 anos de idade. Legal. Veraldo, nós vamos ter que chamar os nossos comerciais, tu vê como o tempo passa, né? Mas a gente já volta, porque eu acho que o assunto é interessante. Depois nós vamos falar da tua segunda etapa na Fininvest, mais o teu lado profissional aqui em Blumenau. Beleza? Beleza. Então tá. Hoje o nosso convidado de honra aqui no programa Empresas de Negócios é o Dr. Veraldo Quequeto, empresário aqui de Blumenau, né, contando a sua história, contando a sua vida aqui no nosso programa. Legal? Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas não saia daí que eu já volto.